tema hoje, Heróis da Fé. Mas eu gostaria de começar falando sobre coisas que Deus não pode fazer. Porque todas as vezes que nós pensamos em fé, a nossa inclinação é sair dizendo as coisas que Deus pode fazer. Mas tem coisas que Deus não pode fazer. E é importante que tenhamos essa clareza. Na história, um dos debates que surgiu chama-se o paradoxo da soberania de Deus e o paradoxo da onipotência de Deus. E tem várias versões, é mais ou menos assim. Se Deus é todo-poderoso, pode Deus criar uma cela da qual Ele não possa escapar? Se Deus é todo-poderoso, pode Deus criar uma pedra que Ele não possa carregar? E é óbvio que a resposta às duas perguntas é não, por uma única razão. Porque existem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode contrariar a sua natureza. É por isso que sabemos da Bíblia, por exemplo, que Deus não pode pecar. É por isso que sabemos da Bíblia que Deus não pode mentir. Mas isso não deveria nos desencorajar de confiar nesse Deus poderoso, todo-poderoso. Ao contrário, isso deveria nos dar a convicção de que podemos confiar em Deus, porque Deus não pode mudar, porque Deus não pode quebrar as suas promessas, e porque Deus não pode mentir. Eu posso abraçar as promessas de Deus, confiar nas promessas de Deus e viver de acordo com essas promessas. E os heróis da fé que nós conhecemos na Bíblia, sem exceção, triunfaram confiantes sobre o fato de que há algo que Deus não pode fazer. Isso é, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode violar as suas promessas. E nessa manhã eu quero compartilhar com você brevemente a respeito de um desses heróis da fé, que se encontra num texto que nós conhecemos como a Galeria dos Heróis da Fé, que é Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Se você encontrou, por favor, diga amém. Vou esperar mais um pouco. Amém? Amém. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Brevemente um pouco do pano de fundo da carta aos Hebreus. Nós sabemos que essa carta foi escrita no limite do ano 68, máximo 69, porque o testemunho interno da carta, quando descreve o sistema sacrificial levítico, usa os verbos no tempo presente. Quando descreve o templo, descreve como se o templo estivesse funcionando ainda a pleno vapor. E nós sabemos da história que no ano 70 o general Tito destruiu o templo. Logo, a linguagem interna do livro aponta para essa data. O autor, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Há um debate ao longo da história, mas curiosamente a maioria dos estudiosos concordam. Passam por Paulo ou por algum companheiro de Paulo. Alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento e o sistema sacrificial levítico. Pessoalmente, eu tenho uma inclinação de que o autor tenha sido Paulo. Aqueles que estudam comigo, se responderem outra coisa, perdem ponto. Mas eu sou democrático nessa questão. Quando nós
nós entendemos o contexto da história e a perseguição que o imperador estava infligindo àqueles cristãos, submetendo os cristãos a coisas terríveis, eu não vou repetir, porque eu acabei de gravar um vídeo sobre isso, está lá no YouTube, depois você dá uma olhada. Mas era natural que os recipientes dessa carta, eles estivessem, por assim dizer, muito inseguros em relação à sua fé, e considerando, inclusive, não prosseguirem naquela batalha pela fé cristã, por assim dizer, e retornar, no caso deles, ao judaísmo, à sinagoga, ao templo. E o autor deseja, por inspiração do Espírito Santo, levar esses homens e mulheres a não desistirem, a prosseguirem, a continuarem. E nesse versículo 7 que acabamos de ler, ele pinça do Antigo Testamento mais um herói da fé chamado Noé. E por assim dizer, ele usa a experiência de Noé como uma analogia para dizer para aquelas pessoas: continuem construindo a arca, não desista, continue, porque foi assim que Noé triunfou. Mas como eram os dias de Noé? Nós sabemos que a história de Noé se encontra no livro de Gênesis. O livro de Gênesis significa o livro do começo e também o livro dos recomeços. Uma palavra-chave no livro de Gênesis é a palavra hebraica toled, que nós traduzimos por gerações. Então há várias gerações, quer dizer, acontece algo cataclísmico, algum problema no livro, e de repente você tem um novo toled, um novo recomeço. O que é uma mensagem belíssima para todos nós, porque é uma mensagem de esperança. Não importa como as coisas acabaram, o que aconteceu ontem, como foi, Deus, na sua soberana graça e generosa graça, nos dá a oportunidade de um recomeço. A história dele compreende capítulo 6 até o capítulo 8. Abra por favor a sua Bíblia no capítulo 6. No versículo 5 de Gênesis 6, nós encontramos uma mensagem muito sombria. O texto diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que o texto descreve é que Noé está inserido, é um sujeito num contexto de tamanha perversidade, de tamanha malignidade que nós não conseguimos sequer imaginar. Veja você que o texto chega a propor o que eu chamaria de uma redundância retórica, porque no início do versículo 6, ele diz assim, aliás, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, e continuamente era mal todo o desígnio do seu coração. A ênfase da malignidade daqueles dias é tamanha que por duas vezes aparece no mesmo versículo para nos dar clareza. Quando nós fazemos o que se chama de estudo de vocábulos da Bíblia, que é uma maneira de entendermos os termos e o que o autor inspirado quer nos dizer, e se apanharmos esse vocábulo que é repetido duas vezes nesse versículo, que é maldade, malignidade ou perversidade, a palavra é ra em hebraico, e tem a ideia de uma perversidade mortal. O lugar onde nós encontramos essa palavra é o Salmo 144, se você puder abrir sua Bíblia, por favor, o Salmo 144, no versículo 10. Salmo 144, versículo 10. Se você encontrou, por favor, amém. Para aquele, falando de Deus, que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi
da espada mortal, da espada maligna, da malignidade mortal. Quer dizer, é uma perversidade essa ideia, é um tipo de maldade tão intenso, é uma perversão tão descomunal, que só uma pessoa pode dar cabo a isso: Deus. Então, quando nós testemunhamos à nossa volta também a multiplicação da maldade, da perversidade, daquilo que é réprobo, daquilo que é maligno, sim, existe uma malignidade mortal, mas mesmo essa malignidade que é, por assim dizer, um antônimo, é um contrário daquele shalom, daquela paz harmoniosa que Deus oferece, ainda assim, o Deus soberano pode pôr fim em tudo isso, enviando a sua justa justiça sobre os que praticam impiedade. E ali no texto é exatamente o que nós encontramos. Nós encontramos um momento tão contaminado de maldade, de impiedade, que Deus entra em ação para resolver esse problema de infestação maligna nos dias de Noé. Você deve ter ouvido dizer que Voltaire costumava ironicamente dizer que Deus está sempre do lado do exército mais forte. Mas a história nos mostra o contrário. Quantos homens malignos, poderosos, caíram ao longo da história? E essa não é uma história diferente. Deus apanha alguém frágil, numericamente inferior, mas um homem piedoso. É curioso no texto que nós notamos no versículo 5 e no versículo 12 de Gênesis, capítulo 6, que Deus vê a maldade. Deus não está alheio à maldade. Agora, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus dá novas oportunidades. Mas algumas vezes nós pensamos: puxa, Deus não vai fazer nada a respeito disso. Mesmo nas nossas vidas, quando sofremos injustiças, Deus não está alheio ao que acontece. Deus vê a maldade. O nome Matusalém sugere que quando morrer virá. Ele viveu muitos anos, você sabe. Foi o homem que mais viveu na vida. E talvez a razão por que ele viveu tanto tempo tenha sido essa marca da misericórdia de Deus. Eu vou dar todas as oportunidades para esse povo. Mas quando ele morrer virá. Nós sabemos, cronologicamente, ele morre nos dias em que Deus desencadeia o dilúvio sobre aquela geração perversa. Deus não está nele. Mas o versículo 8, no meio daquela situação tão caótica, e se você já teve a chance de ler um pouco, estudar um pouco Gênesis capítulo 6, você sabe que ali aconteceram coisas difíceis e profundas. Os teólogos debatem se os filhos de Deus ali no capítulo 6 eram anjos, eram reis, eram nobres possuídos por demônios. O que tipo de obra maligna está acontecendo ali? Independente de discutirmos isso, porque o tempo obviamente não me permitiria, o fato de Gênesis 6, apesar da sua obscuridade em relação a quem são os Benai Elohim, os filhos de Deus que estão ali, o fato é que qualquer um que ultrapasse os limites estabelecidos por Deus sofrerá as consequências dessa escolha. Mas no meio desse caos, no meio dessa malignidade mortal, no meio dessa infestação demoníaca descrita em Gênesis 6, nós nos deparamos com uma pérola de graça, que é o versículo 8, que diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E essa graça, nós sabemos, foi comunicada e desfrutada, conforme lemos em Hebreus 11, pela fé. A aceitação dessa oferta divina, inclusive ele é chamado de justo, na última parte do versículo que lemos em Hebreus. O primeiro homem na Bíblia a ser chamado de justo foi Noé. E essa justiça de Noé veio exclusivamente pela sua confiança no Deus que não pode mentir. O que fez Noé? Imagine você.
um problema imenso à sua volta, uma infestação demoníaca, uma maldade terrível. Deus, qual é a solução? O que eu devo fazer a respeito disso? Qual é o nosso plano estratégico? E Deus constrói uma arca. Parece a coisa mais absurda que alguém poderia imaginar. Uma arca? Primeiro, num lugar que não tinha mar, geograficamente falando. Uma arca, não tinha nem chovido ainda. Vem um dilúvio, constrói uma arca. É curioso, não é? Que Deus às vezes nos pede para seguir uma orientação que não parece fazer muito sentido. E quando nós enfrentamos dificuldades na vida, desafios, e vemos o Senhor nos pedindo para continuar tendo, por exemplo, paciência com alguém, ou para continuar perdoando alguém, ou para continuar perseverando numa situação, parece que não faz sentido. Mas a fé consiste nisso, em confiar naquilo que Deus nos diz, apesar de não enxergarmos no meio das nossas circunstâncias. Voltando em Hebreus 11, construa a arca, como um adesivo que eu vi outro dia. Noé parecia um tolo até que choveu. Assim, nós vamos fazendo o que Deus mandou, parece uma tolice até que chova, até que aconteça exatamente o que Deus nos disse que viria a acontecer. No capítulo 11, no texto que lemos em Hebreus, o texto claramente nos diz que ele foi divinamente instruído. Vivendo, meus queridos, num mundo caído, num mundo que continuamente nos desafia com a sua maldade, com a sua malignidade, com as suas infestações demoníacas, nós precisamos da instrução divina. Aliás, é uma das razões porque nós estamos aqui. Somos bombardeados por mensagens contrárias, que nos desanimam, que nos fazem pender na direção oposta, mas precisamos receber a instrução divina. Eu estava dizendo para a Júlia outro dia que nós vivemos, meus queridos, em um mundo insano. Você já parou para pensar? Estamos vivendo a realidade que todos nós perdemos os parâmetros e referências. Não se dá para sequer confiar no conselho do outro enquanto se toma um café numa padaria. A única fonte segura que nós temos para nos dar um mínimo de sanidade, para nos dar um norte e uma direção acertada, é a palavra de Deus. Perdemos e estamos perdendo todas as referências, mas não a palavra de Deus. E o texto nos diz que ele foi divinamente instruído. Eu me lembro dessa história que li, que antes de fabricarem as geladeiras, era comum, especialmente nos países nórdicos, que eles tivessem uma chamada caixa de gelo. Eles picotavam gelo, botavam dentro desses quartos grandes e ali eles armazenavam a alimentação. E um homem, enquanto estava trabalhando ali, perdeu um relógio ali dentro. E procurou o relógio, não encontrou de jeito nenhum. Quando ele saiu, um garoto entra na caixa de gelo, fecha a porta e em pouco tempo retorna com o relógio na mão e devolve. O homem fica impressionado, diz: como é que você achou o relógio? Ele falou: eu entrei, fechei a porta, me ajoelhei no chão e fiquei em silêncio. Até que eu ouvi o tic-tac do relógio e fui até ele e o encontrei. Nós estamos vivendo de modo muito apressado e não estamos nos dando a oportunidade de ouvir o tic-tac do relógio divino. Dei um curso recentemente, como estudar a palavra de Deus sozinho. E uma das coisas que eu percebi e falava com os alunos é que eles tinham o desejo de conhecer os 66 livros da Bíblia assim, sem a paciência de se debruçar sobre um e entender um. E entender, mesmo que seja curto, debruçar-se calmamente para ouvir o tic-tac do relógio divino. Nós precisamos da instrução divina, e foi isso que Noé fez. Noé ouviu e
deu ouvidos à voz de Deus. A segunda coisa que nós notamos no texto de Hebreus é que Noé, ele passou a construir essa arca, diz o texto, porque ele é temente a Deus. A palavra temente aí significa reverente. É alguém que vê no processo de construção da arca algo que é sagrado. Imagina você, todo dia ele aplanando tábuas, serrando tábuas, pregando tábuas, calo nas mãos, felpa debaixo da unha, mas ele faz todo aquele trabalho. Olha, tem ilustração aqui, ó. Noé martelando. É um sermão de 4 dimensões. Ele está lá trabalhando com as ferramentas dele, construindo uma arca, e naquele trabalho ele tem uma reverência, ele vê que aquilo que ele faz é sagrado. Quando nós confiamos em Deus, ouvindo a voz de Deus, e fazemos o que fazemos, o que quer que seja, que demande perseverança da nossa parte, é preciso redescobrir a reverência das coisas. Nós temos perdido a reverência das coisas. De lavar a louça como quem lava a louça para o Senhor. De cuidar de um jardim como quem cuida de um jardim para o Senhor. De fazer as pequenas tarefas do dia a dia como quem faz para o Senhor. Como alguém disse certa vez, quando um homem se converte, até o cão dele percebe a diferença. Ele constrói uma arca como quem constrói para Deus. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, Noé é denominado como o pregador da justiça. Mas nós não temos nenhum registro no Antigo Testamento de pregações formais, de ter elaborado sermões e pregado. Me parece que o sermão mais poderoso de Noé era o sermão que ele pregava com a vida. Era o exemplo que ele dava como pai, como homem que servia a Deus e seguia a Deus. E eu penso, se não é esse o nosso desafio no século 21, de ouvirmos a palavra de Deus, darmos ouvidos à palavra de Deus e nos engajarmos com todas as tarefas, mesmo aquelas que não pareçam ser tão eclesiásticas, mas fazemos de tal maneira que preguemos o sermão da nossa maneira de viver, ao ponto de provocar naqueles que estão à nossa volta a pergunta: você é diferente? Há algo diferente na sua vida? E isso nos dará a oportunidade para o nosso discurso. Eu estive num curso uma vez e todo o grupo envolvido falava de Outcome Based Evaluation, avaliação de resultados. Quais são os seus resultados? Quais são os seus resultados? Esses homens não debruçaram sobre a Bíblia. Deus chamou Isaías para que fosse pregar a sua mensagem e disse assim: mas você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai dizer e eles não vão entender. O outcome, o resultado do Isaías, não foi um resultado numericamente muito impressionante. Mas ao mesmo tempo, a mensagem de Isaías dava a Deus o caminho para que a sua justiça pudesse se manifestar perfeitamente, depois de que todas as oportunidades tivessem sido esgotadas. Não é da mesma maneira? Veja você que o texto nos diz que ele constrói essa arca e ele salva quem? O pregador da justiça. A sua casa. E parece pequeno esse resultado. Cronologicamente nós sabemos que ele pregou a arca e pregou o seu sermão de vida por pelo menos 100 anos. E quando ele termina esse ministério, ele sai com um punhado de gente do barco, é isso. Muitos hoje avaliariam o trabalho dele como inócuo, como fracasso, mas Deus não viu assim. E ele foi considerado o pregador da justiça. Só uma família,
só a sua casa? Pergunta: se Noé não tivesse salvado naquela barca com a sua família, nós estaríamos aqui hoje? Estaríamos? O planeta Terra teria 7 bilhões de habitantes se ele não tivesse salvado a sua família ali? Não. Veja você que quando ele salvava a sua família, ele salvava a humanidade. É por isso que quando nós olhamos e o nosso resultado parece tão pequeno, não considere a sua fé baseada no resultado imediato que você está tendo, porque Deus tem paciência e no tempo certo nós veremos que uma semente carrega o potencial de uma árvore inteira, com centenas e centenas de frutos, com centenas e centenas de sementes, com milhares de possibilidades. Para concluir, professor de escola dominical chamado Edward Kimball, ele deu aula para um jovem adolescente que estava afastado da comunidade de fé, chamado Dwight L. Moody, e levou ele a Cristo. Esse adolescente se torna um evangelista. Esse evangelista prega numa conferência e um jovem chamado Wilbur Chapman se converte. Wilbur Chapman se torna um evangelista e faz uma conferência. Na sua conferência se converte um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday. Billy Sunday se torna um evangelista e faz uma cruzada e prega. Um homem se converte chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham se converte, se torna um evangelista e vai pregar numa conferência. E aí um adolescente chamado Billy Graham se converte aos 16 anos de idade. E veja você que tudo isso começa numa classe de escola dominical com um desconhecido professor. Meus queridos, a questão chave para nós nessa manhã é que Deus deseja que continuemos a construir a nossa arca, que continuemos a fazer aquilo que nos cabe. Às vezes é perseverar mais num relacionamento difícil, às vezes é continuar dando um bom testemunho numa vizinhança complicada, às vezes é continuar evangelizando aquele com quem já falei tantas vezes. Eu não sei qual é a arca que você tem que construir, mas eu sei que a mesma mensagem do autor aos Hebreus quer dizer: não pare, continue construindo a arca, como Noé fez no passado. Nós também devemos fazer hoje. Qual é a sua? Cada um de nós tem martelos, pregos e tábuas na mão. Há calo suficiente aí? Possível. Porque um dia nós veremos o resultado do nosso frutífero trabalho que é feito não só para agora, mas para toda a eternidade. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada irmão e irmã que se encontra. Obrigado pelo desafio que encontramos na vida de Noé, que embora estivesse inserido num contexto completamente hostil à piedade, a tua graça o encontrou. E ele abraça essa graça em fé, como vimos na carta aos Hebreus. Ele ouviu a tua voz, ele foi reverente no trabalho que lhe foi atribuído. E Senhor, ele teve imediatamente o que imaginaríamos como um pequeno resultado, apenas a sua casa. Mas naquele pequeno resultado, Pai, estava presente a salvação de todos nós. Senhor, ajuda-nos a termos a sensibilidade para ouvir a tua voz e prosseguirmos construindo a arca que o Senhor nos atribuiu, Pai. E que o Senhor nos dê a graça, Pai, de fazermos isso com reverência e não desprezarmos os pequenos resultados, porque descansa neles o potencial, Senhor, de alcançar muitas almas com o Evangelho de Jesus. Renova-nos nessa manhã, Pai. Dá-nos perspectiva.